Como foi essa participação lá? Foi aquilo que você sonhou? Foi mais do que aquilo que você imaginava que seria? Sim. Ou você ficou meio decepcionada? Como foi para você, uma criança de 9 anos, pela primeira vez, estar numa superprodução? Sim. Como foi essa experiência? Foi incrível. A gente via muito como uma diversão, né? Mais do que um trabalho. Sim. Eu via um pouquinho como trabalho porque o que eu ganhava, os meus pais me davam pra eu gastar. Sim. Então, há uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é leve. Exatamente. Né? Então, eu comprava minhas bonecas, então eu ficava feliz, que eu falava, agora eu vou comprar minhas bonecas que eu quero. Eu ia comprava com o dinheirinho que eu trabalhei. Sim. Mas era uma grande brincadeira, né? O problema tava por trás disso. Na mesma época que eu tava fazendo carrossel, eu tava passando por bullying na minha escola. Então, eu era uma criança mais fechada. E eu cheguei no meio das gravações, né? Porque a Margarida, ela entra no meio da novela. Então eu não conhecia ninguém, eu já era mais reservada. Então foi um trabalhar de eu me soltar, falar com as pessoas, com as crianças, com aquele medo de ser rejeitada de novo. Só esse bullying você sofria por conta de quê? Eu sofri, desde que eu me conheço por gente, eu passei por bullying. Eu acho que eu fui parar de sofrer com bullying com 12 anos. Que foi quando eu parei de ligar. Eu falei, quer saber se você acha isso de mim? Acha, eu sei quem eu sou, sei de quem eu sou filha, sei que eu sou amada, não preciso da sua opinião sobre isso. Sim. Mas desde a minha primeira escola, minha professora, ela não podia engravidar. E essa ferida nela, ela resolveu despejar em mim, porque eu trabalhava desde muito nova. Então eu mostrava desenhos pra ela, ela rasgava no meio da turma toda. Que horror. Ela me excluía. Toda hora que ia ter teatro na escola, eu ia ser a bruxa, não podia ser nada mais. Meus pais me trocaram de escola e isso me acompanhou também. Eu passei por 3 escolas e nas 3 escolas eu sofri por bullying de maneiras diferentes. Sim. Foi bem pesado. Pessoas falando, nossa, a sua personagem me ajudou. Eu ficava, nossa, tô passando por tanta coisa. Eu ouvi isso, que eu tô conseguindo ajudar alguém. Sim. É tão incrível, é tão maravilhoso receber esse carinho de pessoas que você nem conhece. Não tava vivendo com elas e elas tinham um carinho por mim. Então foi bem especial e eu cresci muito nessa época. Eu fui obrigada a crescer, né? Com pressão a gente cresce, né? Com desconforto a gente cresce. E dava pra conduzir junto com a escola? Como que vocês faziam? Era muito doido, porque a gente acordava às 7 horas da manhã, ia pra escola, a escola tinha que ser de manhã, não podia ser outro horário. De lá, a gente ia direto pra SBT, o carro da SBT passava na escola, pegava a gente e a gente ia direto, almoçava, ficava gravando a tarde inteira, parava na metade da tarde pra comer, pra lanchar alguma coisa, ia embora umas 8 horas da noite, chegava em casa, tinha que fazer o dever de casa, estudar pras provas, estudar as falas e voltar de novo, de segunda a sábado. Você achava essa rotina cansativa, às vezes, ou não? Não, eu amava, porque era o meu grande sonho. Eu tinha um sonho de ser atriz, eu queria muito ser atriz. Então, isso pra mim era um privilégio, eu ia feliz, não ia cansada. Eu não cansava. Se eu ficava parada, eu ficava triste, porque eu falava, eu tô muito parada, eu preciso fazer alguma coisa. Sim, por isso eu sempre falo, né, eu comecei com 4 anos de idade. Sim. E as pessoas também falam, poxa, mas isso é ruim, porque a criança, ela perde a infância. Eu costumo dizer que se os pais dão uma base, primeiramente, familiar, não deixam faltar a questão do estudo, e a criança, ela tem a aptidão para aquilo, o desejo de fazer aquilo, ela tem a vontade, que não é algo que os pais impuseram, ela não vai deixar de se desenvolver, não vai deixar de cumprir com aquela obrigação, apesar de ser um trabalho, mas de uma forma leve. Eu, apesar de ter começado cedo, assim como você, eu não perdi a minha infância, eu tive noção de responsabilidade desde muito cedo também. Eu me divertia em tudo aquilo que eu fazia e os meus pais estavam lá para me proteger, para perceber o que estava acontecendo, sem me obrigar a fazer nada. Então, essa é uma dica para vocês que às vezes nos perguntam, como é? Meu filho tem jeito, você acha que eu levo? Primeiramente, ele tem que gostar daquilo que ele faz, não deixar de ter as responsabilidades de estudo, né, na infância, e também que seja conduzido de uma forma leve. A gente tem que vigiar em todo o tempo também, estar presente, né? Mas ali, esse foi o seu principal trabalho como atriz, e foi logo aí que você percebeu o chamado para mudar a tua história com Jesus? Sim. Meus pais, é o que você falou, eles sempre... Porque o meu demorou, o seu, graças a Deus, que foi antes. Você vê como é bom ter pais, pastores... Que já nascem, né, nesse lado. Meus pais, eles foram moldando a minha fé na prática. Eu acho isso muito interessante. Porque os trabalhos iam chegando, eles falavam, Esther, a Bíblia diz isso nesse trabalho. Então, por exemplo, era uma criança para fazer fotos de biquíni. E meus pais falavam, a Bíblia diz isso sobre isso. O que você acha que a gente tem que fazer?
Então era uma criança que já estava sendo forjada. Sim. Então tinha um propósito que eu já falava, não, por quê? Porque a Bíblia condena isso, eu não vou praticar isso. Sim. Então eles foram forjando já o meu caráter cristão, como cristã. E aí quando acabou o Carrossel, nós fizemos 2 filmes ainda de Carrossel. Foi quando eu recebi uma grande proposta. Que era para ser protagonista de uma outra novela em uma outra emissora. E tava tudo pronto. Era só assinar o bendito contrato. E eu fiquei muito feliz, porque era o sonho da minha vida. Eu queria muito ser atriz e ser protagonista numa novela é uma oportunidade, uma entre 1 milhão. Então, assim, tinha que abraçar. E foi quando Deus começou a enviar pessoas pra falar comigo. No meio do boom. Foram 5 pessoas ao todo. Teve pastor, missionário, empresário. E eu nunca acreditava. Eles falavam a mesma coisa e eu não acreditava. Porque eu falava, esses crentes com cabeça bitolada, tudo quadrado. Não quer que eu viva meu sonho. Como assim que eu vou cantar? Eu nem sei cantar, eu nem estudei pra cantar. E comecei a ficar revoltada e os meus pais me contam. O que eles falavam? Eles falavam que Deus ia fechar essas portas, que era necessário que eu renunciasse o meu sonho de ser atriz, porque ele havia me chamado para pregar as boas novas e ministrar louvor. E aí eu falava, não, nada disso. Como assim? Desde os 5 anos e aí do nada quer que eu saia disso para começar algo que eu nem sei como que faz? Sim. E os meus pais no off orando por mim, falando, Deus, capacita, fala com ela. Até que um morador de rua me parou. Tava voltando de um almoço com a minha mãe, eu lembro até hoje, em uma rua perto de casa que não tem morador em situação de rua. E ele me parou, já ia ajudá-lo. E ele falou, não, moça, eu tenho algo de Deus pra você. Quando ele falou isso, a minha perna travou. Eu não tava mais sentindo nada. Eu fiquei parada, pasma, olhando pro rosto dele, falando, misericórdia. Gente. Eu já sabia o que ia vir. E ele repetiu as mesmas palavras que eu já tinha ouvido. Que Deus ia fechar as portas, que era necessário que eu renunciasse ao meu sonho, porque ele me chamou para pregar as boas novas e ministrar o louvor. As mesmas palavras. Gente do céu. Aí depois disso eu falei, Você estava orando por isso ou não? Não. Só deixou seus pais orando, falou, eu vou ficar aqui que esperando o contrato chegar para eu assinar. Exato. Tô treinando a assinatura. Eu não estava orando porque eu falei, não é, certeza que eles acham que eu vou me desviar, o pessoal da igreja, eu pensava que era isso. Né? Eu falei, eles estão preocupados comigo, mas nada a ver, isso não vai acontecer. Mas quando esse morador em situação de rua falou comigo, foi quando eu tive um baque, que eu falei, quem contou para ele? Porque a minha cabeça era, tá todo mundo se comunicando. Todo mundo da mesma igreja tá se comunicando, falando, vamos falar com ela. Mas o morador em situação de rua, quem que contou pra ele o que tá acontecendo? E aí foi quando eu cheguei no meu quarto e eu falei, Deus, escolhe outra pessoa. E eu falei, passa isso pra outra pessoa, eu não sei cantar, eu não sabia cantar. Tem vídeo meu no YouTube, que foi quando começo do ministério, que você vê, você fala, misericórdia, Senhor Jesus, ajuda ela. Eu não sabia como que tinha que fazer, eu não conhecia ninguém do meio pra começar alguma coisa, eu só conhecia o pessoal no meio artístico que eu estava. Você nunca tinha cantado nada dentro da igreja, nem só dado coral, uma palavra, com nada. Entendeu? Com a minha mãe, do lado da minha mãe. Não precisava ser afinado, entendeu? Fazer, nossa, vou liderar um louvor. Eu não sabia essas coisas. Então eu falei, Deus, tem tantas pessoas. E eu me lembro que eu tava no meu quarto, eu abri meu celular e eu comecei a falar, escolhe essa, Deus. Essa aqui canta bem. Por que você não pega essa? Eu tô estudando desde meus 5 anos pra ser atriz e você quer que eu renuncie tudo agora que eu tenho uma oportunidade pra fazer algo que eu nem vou saber fazer? E aí eu lembro que eu vi nitidamente o Espírito Santo falando comigo. Ele falou, eu não te escolhi baseado em quem você é ou no que você pode fazer. Eu te escolhi baseado em quem eu sou e no que eu vou fazer através de você. E aí eu lembro que quando eu ouvi isso, meu coração se encheu de temor. E eu falei... Ok, e eu fiquei quieta. Não tinha mais como argumentar contra Deus. Tão jovem assim, como que você se lembra de ter ouvido isso? Porque muitas pessoas falam, como que eu ouço a voz de Deus? Ele falou na tua consciência, ele falou na Bíblia, um momento, ou através de uma música. Como que foi esse falar com você? Sim, eu já tive várias perguntas, as pessoas me perguntam isso. Eu não vou saber explicar pra você, mas é algo como se fosse de dentro pra fora. E é uma certeza que depois, quando você vai comparar com as escrituras, tudo que Deus vai te falar, ele não vai sair da palavra dele. Então, se você for na palavra, vai ter base. Ele não vai negligenciar o que ele já disse nas Sagradas Escrituras. Então, compare com as Sagradas Escrituras. Compare com o caráter de Deus. E também converse com seus pastores, com seus líderes. Eu conversei com os meus pais. E meu coração se encheu com grande temor. E Deus vai falar que as suas ovelhas reconhecem a voz dele, né? Do pastor. Sim. Então, não é como, por exemplo, alguém me ligasse agora, eu atendesse, uma voz estranha, eu falo, quem é?
Eu não vou saber, mas se a minha mãe me ligar, não interessa onde ela esteja, se seja outro número, quando ela falar alô, eu já vou falar, oi mãe, porque eu conheço ela. Sim. Então, por mais que eu não tivesse um relacionamento tão profundo com Deus, eu conhecia a Deus, eu estava em sua casa, eu conhecia o que ele fazia através da vida dos meus pais, então eu sabia a voz quando era dele.